CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia. O CBN Universidade já está no ar e agora eu te convido a saber o que é destaque no programa de hoje. A 18ª edição da Semana de Letras da UEPB está com inscrições abertas para apresentação de trabalhos e o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional debate como a ciência e a tecnologia podem contribuir com o desenvolvimento do Nordeste. Sábado é dia do comentário de Luciano Nascimento na coluna Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre a MP da Liberdade Econômica. E também temos dicas do professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. Olá, bom dia. Esta ou essa? Quando usar cada uma dessas duas palavrinhas? É a pergunta da Evelyn que a gente vai responder hoje. E a nossa entrevista de hoje é sobre a empresa Júnior. Você sabe como isso funciona? Então fica sintonizado que vamos trazer todos os detalhes sobre esse tipo de empresa, especialmente para você. E ainda tem o que é destaque no ensino, pesquisa e extensão da Universidade Estadual da Paraíba. Uma pesquisa da UEPB foi premiada como o melhor trabalho de vigilância em saúde na mostra Paraíba Aqui Tem SUS. E a Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, completa 10 anos com mais de 800 idosos formados e aulas com o poeta Gessier Quirino faz os alunos voltarem no tempo. Um motorista cangueiro e um jipe cheio de batata. Um balá de alperrata, porca gorda no chiqueiro, um camelo trambiqueiro, aveloz, lagartixa, bode velho de barbicha, bisaco de caçador, um vaqueiro apoiador e um bodegueiro adormecido. Isso é cagado e cuspido, paisagem linda. Eu sou Luana Albéria e até às 10 horas da manhã você fica aqui com a gente no CBN Universidade. A gente já começa o programa de hoje com uma informação para você que deseja apresentar um trabalho na 18ª Semana de Letras da UEPB. É que o Departamento de Letras e Artes da Universidade informou que os resumos precisam ser enviados para a comissão organizadora do evento até o dia 10 de setembro. Esses trabalhos podem ter apenas um autor e no máximo 2 coautores. E os resumos devem ser enviados para o e-mail semanadeletrasuepb2019@gmail.com. E vale lembrar que apenas o autor pode submeter o trabalho e que só ele pode indicar quem são os coautores. De acordo com a organização, cada pessoa tem direito de enviar um resumo como autor e de participar como coautor de outros 2 resumos. Todas as normas estão disponíveis no site semanadeletrasuepb.wixsite.com semanadeletrasuepb.wixsite.com. A previsão é que o resultado com a lista dos trabalhos aceitos seja divulgado no dia 15 de setembro e o evento deve ser realizado entre os dias 29 e 31 de outubro. Esse ano, o evento traz o tema Vivências e Desafios dos Cursos de Letras na Contemporaneidade. E para mais informações, você pode entrar em contato através do telefone 3344 5320. E agora é hora do comentário de Luciano Nascimento e hoje o nosso professor fala sobre liberdade econômica. Bom dia, Luciano. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana Albéria, bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E foi aprovada a MP 881/19, denominada de Liberdade Econômica. E a MP é construída pelo Poder Executivo e enviada ao Congresso para os atos da sua validez jurídica, trata sobre direitos trabalhistas e sobre a questão das aberturas de empresas no direito comercial brasileiro. A MP teve uma votação de 345 votos a favor e 76 votos contra. E ela aparece com uma série de polêmicas, né, que envolve o fim da folha de ponto de funcionários em empresas com até 20 empregados e parece-nos Luana e ouvintes da CBN, parece-nos que a questão central aqui diz respeito à ideia do trabalho aos domingos e feriados.
já que a CLT atualmente, ou a CLT na sua estrutura jurídica, veta o trabalho aos domingos, né, e abre uma exceção para o Poder Executivo, portanto, ali seletivamente, dizer quais as categorias podem exercer o trabalho ao domingo, né, com a luz de uma série de garantias, como, por exemplo, o pagamento em dobro do dia trabalhado aos domingos. Mas a medida provisória, a MP, com relação aos trabalhos ao domingo, flexibiliza isto a um ponto de que o empregador pode convocar o empregado, o trabalhador, para o labor aos domingos e, em vez do pagamento em dobro, determinar que esse dia de domingo esse dia de domingo trabalhado, portanto, poderá ser traduzido em uma folga durante um dia da semana. À luz da CLT, o empregador tem que fundamentar a necessidade, né, e a urgência do exercício laboral pelo empregado aos domingos, o que, com a redação da medida provisória 881, não deverá mais fazê-lo. Ou seja, o empregador não precisa mais fundamentar porque está convocando o trabalhador para o exercício profissional aos domingos. E esse ponto tem resultado numa série de discussões. Ainda sobre as polêmicas no âmbito do trabalho aos domingos e feriados, sem que o empregador tenha que fundamentar, a discussão é de que, trabalhando aos domingos, o empregador deverá, até o prazo de 4 semanas, devolver, digamos assim, esse domingo trabalhado ao empregado em um dia da semana, se decidir não pagar esse dia em dobro. Então, abdicando dessa primeira determinação que estava lá na CLT e que agora flexibilizada pela medida provisória 881, o empregador terá até 4 semanas para determinar um dia de folga aos domingos e aquele domingo trabalhado tendo que folgar em um dia da semana. Outras questões colocadas pela medida provisória, portanto, é a ideia da carteira de trabalho a ser emitida pelo Ministério da Economia e na sua forma eletrônica. A ideia do ponto ou a ideia do registro de pontos em empresas até 20 empregados agora ser dispensados, o que a CLT determinava em empresas até 10 empregados. Também flexibiliza a ideia da emissão de alvarás para funcionamentos de micro, pequenas e médias empresas, que tenham atividades de baixo risco, né? Os especialistas entendem que a medida provisória facilita imensamente a abertura e o fechamento de empresas, né? Por um lado, ou seja, desburocratiza a ideia da abertura de empresas no direito brasileiro, por um lado. Por outro, o trabalhador ou o empregado tem aí, em um ponto determinado, que é o dia do seu repouso, o dia do seu descanso para o lazer com a família, com os amigos, enfim, fragilizado. As vozes, desculpe-me, perdão a todos, as vozes que escutamos é de uma necessidade da medida provisória que ela traz um conjunto jurídico de livre iniciativa no âmbito econômico brasileiro. Incentiva a atividade econômica no mercado, no mundo privado, das atividades empreendedoras e laborais no Brasil. E, ao mesmo tempo, coloca o Estado como um agente puramente normativo regulador, né, dessas atividades, o que implica mais ainda numa limitação do Estado, à luz da medida provisória 881, para atividades econômicas, já que com essa medida provisória o Estado deverá estudar as iniciativas normativas em âmbitos econômicos que não ofendam essas liberdades de iniciativa e atividade econômicas. Portanto, a função da MP é desburocratizar a ideia da atividade empreendedora e laboral no Brasil e facilitar a abertura de empresas. Tanto que a medida provisória extingue com o denominado e-social, o sistema de escrituração digital e obrigações fiscais e previdenciais e trabalhistas, e instaura um sistema de informações digitais de obrigações previdenciárias e trabalhistas, que para os empreendedores, os empresários, empregadores, esse é um ponto extremamente positivo, já que eles entendem o e-social como algo extremamente burocrático para as pequenas e médias empresas no direito
direito comercial brasileiro. Portanto, essas são, dentre tantas outras, prescrições trazidas pela medida provisória. Mas, sem dúvida alguma, o ponto central é a discussão com relação à flexibilização de uma garantia do trabalhador, do operário, que é o seu dia de lazer aos domingos e que agora está flexibilizado pela medida provisória e que estará sujeito a uma comunicação entre o empregador e o empregado, ou seja, entre uma comunicação entre o capital e o trabalho. E, obviamente, nessa relação capital e trabalho, o trabalho é sempre uma força vulnerável. Muito obrigada, professor, e até o próximo programa. Olha só, a gente tem uma informação rapidinha para os concurseiros. É que tem edital aberto com 55 vagas em diversos cargos para a Prefeitura Municipal de Monte Oreb, no Sertão Paraibano. Esse certame está sendo organizado pela comissão da UEPB, a CPCom, e as inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00 para o cargo de nível fundamental, R$ 85,00 para o nível médio ou técnico e de R$ 105,00 para os cargos de nível superior. Tem vaga para cozinheiro e merendeira, guarda municipal, motorista, agente de saúde, técnico agropecuário, técnico em enfermagem e em saúde bucal, enfermeiro, médico, nutricionista e ainda professor de matemática, português, história, ciências e entre outros cargos como psicólogo e procurador jurídico. De acordo com o edital, os salários variam de R$ 998,00 a R$ 7.500 com jornadas de 30 e 40 horas semanais. Ficou interessado? Então acessa o site da CPCom, cpcom.epb.edu.br e lá tem todos os detalhes do edital. Agora a gente faz a nossa primeira pausa bem rapidinha, mas fica sintonizado que no programa de hoje ainda tem dica de português com o professor Edson Tavares e tem edital aberto para a seleção de projeto de pesquisa para o programa Petrobras Conexões para Inovação. E ainda hoje a gente traz um pouco da comemoração dos 10 anos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o segundo bloco do CBN Universidade e já com a informação do edital que está aberto até o dia 22 de setembro. O prazo para a inscrição de propostas de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação no edital Petrobras/Sebrae 01/2019, Petrobras Conexões para Inovação. De acordo com a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Inovatec, o objetivo dessa chamada é identificar, selecionar e apoiar técnico e cientificamente projetos que trabalhem em tecnologia digitais, corrosão, captura e utilização de carbono, catalisadores e ainda sobre novas energias. O edital é voltado para startups, como microempresas e empresas de pequeno porte do Brasil. E para se inscrever, é preciso que o pesquisador seja veiculado a um grupo de pesquisas de uma instituição científica e tecnológica. Outras informações é através do site do Sebrae, o sebrae.com.br, e é só procurar na barra de editais que você vai encontrar todos os detalhes sobre o Petrobras Conexões para Inovação. Agora a gente vai falar do que é destaque na pesquisa e extensão da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos lá! Uma pesquisa desenvolvida dentro do Núcleo de Educação e Atenção em Saúde, o NEAS da UEPB, foi premiada como o melhor trabalho de vigilância em saúde na segunda mostra Paraíba Aqui Tem SUS. É um trabalho super importante de cuidados com a saúde do homem. E agora, todos os detalhes desse estudo com a repórter Ingrid Vasilevich. Que os homens se cuidam menos que as mulheres, isso é consenso. Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que quase 1/3 dos homens brasileiros simplesmente não procuram nenhum tipo de serviço de saúde da rede pública. Para tentar ajudar a mudar essa realidade, um trabalho desenvolvido na UEPB levou vários estudantes para dentro dos coletivos para monitorar a saúde dos passageiros do sexo masculino. Estudantes de enfermagem, farmácia e educação física aplicaram questionários, realizaram avaliações, aferição da pressão arterial, índice de massa corpórea e outros elementos para ajudar a identificar possíveis problemas e riscos à saúde dos homens.
O objetivo foi o de desmistificar a ideia cultural de que homens não precisam se cuidar. Mais de 1.500 pessoas foram atendidas. As mulheres também receberam a atenção da equipe, mas o foco principal eram os homens. E essa pesquisa foi premiada no eixo da Vigilância em Saúde e Atenção Primária da etapa regional da segunda mostra Paraíba Aqui Tem SUS, que expõe experiências positivas na saúde. Agora, os pesquisadores do Núcleo de Educação e Atenção em Saúde da UEPB vão apresentar o trabalho na mostra estadual e a pesquisa deve ser publicada em uma revista científica Qualis B2. Ingrid Vassilevich para o CBN Universidade. Obrigada, Ingrid. E agora a gente fala de um outro projeto que está sendo desenvolvido na Universidade Estadual da Paraíba e que responde a uma recomendação do Ministério da Educação. É que os profissionais da UEPB estão passando por um treinamento para garantir uma unificação na forma de arquivar documentos e materiais para que se tenha um padrão, sem contar que a universidade está migrando do arquivo físico para o arquivo digital. Entenda melhor na reportagem de Ricardo Júnior. As instituições de ensino superior têm até abril de 2020 para digitalizar todo o acervo acadêmico. As normas foram estabelecidas através da Portaria 315 do Ministério da Educação. O objetivo da migração é agilizar os processos, aumentar a segurança e facilitar o acesso à informação. As universidades que não cumprirem o prazo podem ser acusadas de irregularidade administrativa. A organização e sistematização de documentos universitários começou de forma mais efetiva na década de 80, quando as instituições do país passaram a se preocupar com a memória. De lá para cá, houve um crescimento exponencial na geração de documentos. Ao mesmo tempo, aumentou também a necessidade de rapidez e precisão no acesso a estas informações. Para o reitor da UEPB, Rangel Júnior, a migração para o digital está relacionada principalmente aos serviços de transparência da gestão pública. O acesso à informação está, na verdade, eu diria, na origem de tudo isso. Ou seja, quanto mais nós conseguirmos digitalizar acervos documentais, acervos de informação, de livros, de pesquisas, quanto mais pudermos digitalizar e disponibilizar para o acesso ao público, nós estaremos criando mais espaços de democracia na sociedade. A gestão integrada de documentos foi tema de um seminário promovido pela reitoria da UEPB através do curso de Arquivologia do campus de João Pessoa. Durante o evento, especialistas da área e servidores de outros setores debateram propostas para substituir os arquivos em papel. Segundo a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UEPB, Célia Regina, o seminário é o primeiro passo para a efetiva digitalização da UEPB. A UEPB está trabalhando com alguns sistemas. Nós vamos começar agora a trabalhar com o processo todo digital, né? Nós temos um sistema onde o que é digital é o sistema de memorandos, né? Onde a gente trabalha internamente de forma digital. Agora nós vamos ampliar esse processo, onde todo o processo ele passa a ser digital. Isso com assinatura digital, onde a validação do documento, a assinatura, ela vai ser feita via token. Então nessa fase aí nós já estamos bem avançados, o processo digital da UEPB, ele está em vias de acontecer brevemente, nesses próximos meses. A diretora do campus de João Pessoa, Jaqueline Barrancos, destaca a importância de iniciativas voltadas para a capacitação dos profissionais envolvidos na migração do arquivo. Nessa implementação é necessário que as pessoas estejam capacitadas para saber o que pode ser preservado e o que realmente pode se descartar. Porque a ideia é que o arquivista, né, ou quem trabalhar, digamos, com documentos, ele não fique assim com tanto papel e não saiba como organizar. Então é importante que se tenha esse conhecimento da arquivologia. Para o professor de arquivologia, Henrique França, o profissional arquivista está em constante mudança para acompanhar as tendências e inovações da área. O arquivista ele precisa ser multidisciplinar. Inclusive, nós entramos num novo processo agora no nosso curso de arquivologia, que é um novo projeto político curricular, né? Pedagógico curricular, que é o PPC, que é muito mais tecnologia na nossa grade, né? Vamos dizer assim, mais componentes curriculares que trabalham com a tecnologia, banco de dados, documentos digitais. A gente está tentando trazer esse novo perfil para esse profissional, inclusive. Ele não precisa saber, por exemplo, programar, mas ele tem que entender os caminhos, para que ele possa, quando for ter uma equipe multidisciplinar com ele como gestor da informação precisa, eu preciso desse caminho, eu preciso dessa solução, e aí entregar nas mãos de alguém de TI, de pessoas, né, autorizadas a isso, que possam compreender essa linguagem e fazer aquilo de acordo. O processo de transição de arquivo físico para o digital foi debatido intensamente durante 2 dias e deve ser afinado ao longo do ano. Ricardo Júnior para o CBN Universidade.
Muito obrigada, Ricardo. E agora é hora de aprender um pouco mais sobre a nossa língua com o professor Edson Tavares. Ele que, além de docente do Departamento de Letras da UEPB, é também estudante de jornalismo. É isso aí. Vamos ouvi-lo. Português sem segredos, com Edson Tavares. Olá, bom dia! Estamos aqui para mais um quadro Português Sem Segredos, em que procuramos responder às perguntas de nossos ouvintes que nos enviam dúvidas sobre a utilização de palavras e expressões da língua portuguesa. E você também pode participar. É só gravar um áudio dizendo seu nome e sua dúvida e enviar para o número 98893 9414 DDD 83. Repetindo, 98893 9414 DDD 83. Mas me diz uma coisa, você respondeu o e-mail ou respondeu ao e-mail? O que você acha que é a expressão correta? Perguntinha cabulosa, né? Fica aí pensando enquanto a gente vai ouvir a pergunta da nossa amiga Evelyn. Meu nome é Evelyn, eu gostaria de saber qual a diferença entre esse e este e quando devo empregar esses termos. Bom dia para você, Evelyn. As palavras que você apresenta são pronomes demonstrativos, que são chamados assim porque a função deles é demonstrar ou mostrar algo. Um objeto, por exemplo. Este você usa quando o objeto está perto de você. E esse quando o objeto está perto da pessoa com quem você está falando. Vamos aos exemplos. Este livro que está na minha mão é muito bom. Essa revista que está com você traz reportagens excelentes. E existe um outro uso dentro de um texto. Para se referir a uma palavra que já foi utilizada antes, você pode utilizar o pronome esse. Repare, a mensagem do Papa foi divulgada no mundo todo. Essa mensagem é emocionante. Agora, se o pronome se refere a algo que ainda será dito, então usa-se esta. Veja só, a mensagem do Papa é esta, que todos sejam felizes. Tudo que eu falei sobre esta, ou este, ou essa, ou esse, também serve para isto ou isso, beleza? Então, amigos, se você tem alguma dúvida na utilização de determinados termos da língua portuguesa, faça como fez a Evelyn. Grave um áudio e envie para o WhatsApp 988939414 DDD 83. Não esqueça de dizer seu nome antes de fazer a pergunta. E antes de ir embora, vamos solucionar aquela pergunta cabulosa do começo do quadro. Você responde o e-mail ou responde ao e-mail? Responder é dar uma resposta a alguém, certo? Então, o correto é você responder ao e-mail e não responder o e-mail. Bom, então é isso. Está respondida a dúvida e eu agradeço a sua participação no nosso quadro Português Sem Segredos, que retorna com mais detalhes sobre a nossa língua no próximo sábado, dentro do programa CBN Universidade. Um bom dia e até lá. Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo CBN Universidade. E como você ouviu aí, se você tem alguma dúvida sobre a língua portuguesa e quiser participar do quadro Português Sem Segredos, é só mandar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893 9414. 98893 9414. Lembra de se identificar e de fazer o seu questionamento, porque pode ser a dúvida de muita gente aí de casa. E aí, vamos para mais uma pausa rapidinha aqui no CBN Universidade? Olha, depois do intervalo, o nosso assunto é Empresa Júnior e tem o debate promovido pela UEPB sobre o papel da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento regional. E ainda hoje a gente fala sobre os 10 anos da UAMA, a Universidade Aberta à Maturidade. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e já chegamos para falar sobre o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da UEPB, que completou este mês 10 anos de atuação no cenário de estudos e pesquisas por melhorias para a região do Nordeste. E para celebrar esse tempo de programa, foi promovido um debate com o tema O papel da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento regional. A reportagem é do Rafael Costa. Vamos ouvir.
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB comemora 10 anos de atividades e promoveu uma palestra debatendo sobre o papel da ciência e tecnologia para o desenvolvimento regional. O secretário executivo de Ciências e Tecnologias da Paraíba, Cláudio Furtado, foi um dos convidados da mesa e falou sobre os arranjos produtivos e a importância de parcerias para o crescimento do Estado. Durante a entrevista, ele destacou a importância de discutir as temáticas do curso para o desenvolvimento da região Nordeste. É muito importante a gente ter um programa no Estado que pense no desenvolvimento regional, uma área prioritária, não só para a Paraíba, mas com toda a região Nordeste. Ou seja, que pense uma forma de desenvolvimento baseado nas qualidades que a gente tem nas nossas vocações locais. E isso é muito importante, você ter um programa capitaneado pela UEPB, que já defendeu mais de 100 dissertações, um programa já bem consolidado, que é muito importante para o desenvolvimento do Estado, ou seja, é um programa que pensa o Estado nas suas áreas de desenvolvimento, na sua melhoria da qualidade de vida, certo? No desenvolvimento que seja sustentável e melhore a vida dos paraibanos. O presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, Roberto Germano, destacou o trabalho realizado pela FAPESC em conjunto com a universidade, que garante melhorias para a região. Eu sou um admirador deste programa. À época estávamos no Instituto Nacional do Semiárido falando sobre política de desenvolvimento regional, na época em que o programa estava sendo criado, e venho agora, retorno 10 anos depois, na comemoração dos 10 anos do programa, com tantos trabalhos realizados, com tantas teses geradas, e eu entendo que ele está totalmente alinhado, tem aderência às necessidades, por exemplo, do desenvolvimento do Estado da Paraíba. Eu creio que um programa desta natureza é fundamental para o desenvolvimento do Estado onde ele está instalado, e o que a gente deseja é que a UEPB cada vez mais fortaleça os seus grupos de investigação para conjuntamente atender às necessidades da população, alinhados com a política de desenvolvimento do Estado e assim melhorando a qualidade de vida do nosso povo da Paraíba, que espera muito que nós, professores, que a universidade possa atender os anseios dessa população. O programa de pós-graduação aprofunda e analisa questões para o desenvolvimento do Nordeste. Ele pertence à UEPB e garante, através de pesquisas, estudos e debates, a formulação e circulação de propostas de melhorias viáveis. A coordenadora do Programa de Desenvolvimento Regional, Ângela Ramalho, falou sobre o fortalecimento dos laços com a CAPES para fortalecer os estudos e as pesquisas. A tendência é que a gente possa efetivamente consolidar o programa diante das avaliações da CAPES, e esse ano nós estamos a cada mês trazendo pesquisadores, trazendo que trabalham com a temática de desenvolvimento, para que a gente possa ampliar mais essas discussões e os debates sobre o desenvolvimento regional. Para a pró-reitora da UEPB, Maria José Lima, é preciso que o Estado também se prontifique para manter os laços com o programa de pós-graduação. Vamos entrar numa nova fase do planejamento estratégico da pós-graduação. Com esse trabalho que nós temos que fazer, achamos que temos que fazer essa parceria para o plano de desenvolvimento do Estado, para que nos apoie nesse sentido do desenvolvimento da Paraíba, da região, porque os programas já trabalham nisso. E que parceria podemos fazer? Então, nós estamos tentando trabalhar nisso. Rafael Costa, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rafael. E olha, a partir de hoje a gente tem novas vozes surgindo aqui no CBN Universidade. Como você já sabe, esse é um programa que funciona como laboratório para a formação de novos profissionais de jornalismo e da educomunicação. E agora, desde a segunda quinzena do mês de agosto, temos uma nova turma que ingressou no estágio da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E eles estão contribuindo para o processo produtivo desse programa, seja com reportagens, entrevistas gravadas, sugestões e até mesmo a edição do material aqui para o CBN Universidade. Esse é um programa feito na coletividade, por várias mãos e pela equipe da Codecom da UEPB. E agora, vamos de mais informações? Aqui no nosso programa, quem nos acompanha desde o início, com certeza já nos ouviu falando sobre empresa júnior. Pois é, na UEPB funcionam algumas dessas empresas, inclusive, recentemente foi aberto um processo seletivo para novos integrantes da empresa júnior do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB. As inscrições foram encerradas nesta sexta-feira e nós noticiamos aqui no CBN Universidade. E olha, para entender melhor sobre o assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o João Pedro Gomes Barbosa, que é o presidente da empresa Júnior NAPS e que essa sigla representa Núcleo de Assistência em Projetos e Pesquisas Empresariais e Sociais.
João Pedro, para a gente começar, vamos primeiro explicar o que é uma empresa júnior e como ela funciona. Explica para quem está em casa. Bom, primeiro cabe ressaltar que a gente pode fazer uma diferença bem rápida, de forma prática, para o pessoal observar. Uma empresa comum, a gente costuma chamar de empresa sênior. Uma empresa sênior é formada por profissionais, sejam eles de nível de graduação, nível técnico ou apenas um ensino fundamental completo ou então ensino comum, como a gente chama, ensino médio. Então, assim, uma empresa júnior são estudantes de graduação que se juntam, fundam uma empresa que está vinculada à universidade, que eles participam. Então, assim, é uma empresa onde alunos acabam atuando no mercado de trabalho, só que enquanto alunos, na posição de alunos. Então, se eu quiser criar a minha empresa, eu posso? Sim, você pode, mas aí tem todo... Uma burocracia? Tem um pouco de burocracia. Por quê? Porque se você faz o curso de jornalismo ou qualquer outro curso na sua universidade, a primeira coisa que tem que ser vista é se já existe uma empresa júnior. Se já existe, então fica mais difícil de abrir. Mas se não existe, e aí você teria que ter apoio de professores, da coordenação, do centro e também um grupo de alunos para poder fundar uma empresa júnior. Entendi. Então, você que representa a ANAPS, em qual setor essa empresa trabalha e qual é a área de atuação? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a ANAPS, que falando o nome completo seria Núcleo de Assistência em Projetos e Pesquisas Empresariais e Sociais, ela é uma empresa júnior aqui do nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Então, assim, ela tem uma atuação muito ampla. Por quê? Porque são 4 cursos que são formados da empresa. Então, pode haver estudantes de administração, de ciências contábeis, de jornalismo e de serviço social. Então, a gente percebe que cada curso, durante a graduação, já tem uma vasta gama de conhecimento, já tem uma atuação muito diversificada. E a gente, quando se forma, a gente acaba tentando escolher apenas um foco. Então, nós no NAPS, basicamente, a gente tenta atuar em consultoria e assessoria em gestão organizacional para micro e pequenos empreendedores. Então, assim, são serviços que a gente presta que a gente vê na graduação. A gente vê alguns conceitos, muita coisa a gente aprende, a gente olha para o mercado, tenta identificar se aquilo é muito recorrente, se tipo um empresário, se um pequeno empreendedor, ele tem dificuldade em saber qual é a legislação que ele tem que seguir naquele determinado negócio. Então, a gente vê uma necessidade. A partir disso, a gente pode criar um serviço e vir a ofertar para essa pessoa e outras pessoas com casos similares. Entendi. Então, a empresa júnior é basicamente um serviço que o estudante da universidade oferece para a comunidade, mas em questão ao preço. Vocês cobram um preço que é acessível no sentido para a comunidade. Como funciona isso? Isso. A empresa júnior, ela é uma estrutura que ela é formada, é uma empresa constituída como CNPJ, como qualquer uma. E nosso fim principal, a gente é uma entidade sem fins lucrativos. Então, sim, a gente cobra um preço mais acessível. Porém, há casos de empresas juniores aqui no Brasil que ela já tem um nível de maturidade bem alto. Então, assim, uma empresa júnior que já está há 20 anos formada. Quando você fala de maturidade alta, é que ela pode oferecer o mesmo serviço que profissionais que já estão há muito tempo no mercado. Exatamente. Eu já vi muitos casos parecidos. Então, elas conseguem até cobrar um valor próximo e, dependendo do caso, até ofertar um serviço muito melhor, bom, visto que ela está numa instituição e ela consegue recursos para auxiliar nessa execução desses serviços, que seriam até os professores, que eles orientam bastante. Entendi. João Pedro, agora a gente vai falar sobre a sua empresa júnior, a gente vai falar sobre os serviços que ela oferece e quais são o pessoal que chega a procurar os seus serviços, que te procura justamente pelo preço e pela confiança, né, de saber que vocês estão dentro da universidade, que essa é uma vivência de vocês. Tu pode falar um pouquinho disso pra gente agora? Sim, posso. Bom, atualmente a gente tem alunos apenas de 3 cursos. Estamos abrindo um processo seletivo que vai abarcar os 4 para a gente conseguir colocar os 4 cursos dentro da nossa empresa. Eu posso começar por ciências contábeis. A gente, em ciências contábeis, a gente realizou alguns serviços de e-mail. Então, assim, abertura de e-mail, alteração de dados, a própria emissão da declaração anual, que a gente fez recentemente. Então, desses serviços que a gente fez para a contabilidade, a gente não viu um perfil muito homogêneo. São pessoas que têm o MEI e utilizam, outras que abriram, mas não utilizaram. Mas não é um setor específico. Então, nós, como estamos começando uma nova gestão desse ano, a gente está com poucos estudantes. E a gente acaba mais buscando encontrar pessoas que estão próximo do nosso círculo social. Então, assim, é uma forma que a gente consegue. A gente vê alguém
um amigo, um parente, ou até a gente escuta casos na universidade e aí a gente vai atrás. E aí, basicamente, a gente se senta, explica nosso propósito, a gente mostra o que a gente sabe para que a pessoa ela possa confiar no nosso serviço. Entendi. João Pedro, como você conheceu a empresa Júnior, o serviço ofertado aqui dentro da UEPB, e o que te motivou a participar desses caminhos? Bom, ano passado, em 2018, foi divulgado que seria aberto um processo seletivo no primeiro semestre. E aí, fiquei curioso e decidi participar. Por que não? Bom, e aí ao participar, eu percebi a intenção do pessoal que faz com que a gente, que somos estudantes, a gente se pondere. A gente, eu não vou ficar só com as aulas. Eu não vou ficar só na sala de aula. Eu não vou me contentar apenas com isso. Então, sair da zona de conforto, né? Exatamente, porque conhecer o NAPS foi só um primeiro passo. Ao conhecer o NAPS, eu fui entendendo aos poucos o que é que ele fazia. O que me motivou foi conhecer as pessoas que estavam dentro da empresa, a boa intenção delas, ver o quanto elas se desenvolveram, ver o meu desenvolvimento durante a entrada na empresa. Não foi nem o tempo exatamente, porque dentro disso houve várias experiências positivas, eu posso confirmar. E aí eu conheci o movimento que está interligado com as empresas júniores, que é o Movimento Empresa Júnior. Dentro disso eu vi uma oportunidade muito boa para crescimento, tanto profissional como pessoal. Então é isso que me fez dar aquele start, me fez começar. Foi você começar a entender o porquê eu estou fazendo isso. Eu já gostava, eu já tinha a intenção de fazer algo a mais para melhorar meu currículo. Mas aí eu percebi que é um princípio que tem no NAPS, que a gente tem no NAPS, porque assim, está entrando um aluno e aí temos regras e aí o aluno precisa se adequar a elas. Quando eu vi uma empresa que se preocupa se a pessoa que está entrando, a pessoa que está trabalhando com você, ela tem que ter ética, ela tem que levar em consideração as pessoas em primeiro lugar. Então assim, eu vou usar coisas para ajudar pessoas e não o inverso disso. E além de tudo, também gostar um pouco do empreendedorismo. São coisas que a gente vai desenvolvendo durante o dia a dia. Então, assim, essa dinâmica dentro do NAPS foi o que me fez optar. Escolher o NAPS e continuar no NAPS. Foi basicamente isso. E isso do empreendedorismo é muito legal, porque a gente está vendo isso dentro da universidade, e não só quando a gente sai, porque muitas pessoas saem com aquela visão de quando o curso termina, o que é que eu vou fazer agora, né? De não vai surgir emprego, hoje o mercado de trabalho está muito difícil, mas a gente tem a liberdade, eu acho que a empresa Júnior dá essa liberdade da gente ter essa visão do empreendedorismo e colocar em prática, né? Exatamente. A gente gosta de discutir bastante essas coisas, tentar levar para reflexão, e tentar entender mesmo de fato o que é que a gente pode fazer enquanto empresa júnior, enquanto estudante e também quando formado. Então, assim, eu posso dizer que a gente acaba tentando construir uma maturidade ao longo do tempo. E é muito importante a gente se preocupar com nossa carreira desde o início. Então, assim, eu sou um estudante, mas isso não significa dizer que eu só posso estar limitado à sala de aula. Por que não fazer mais um pouco? João Pedro, o pessoal que está em casa, que se interessou pelos serviços de vocês, pelos serviços que são oferecidos pela NAPS, como eles podem encontrar vocês? Qual a localização? Bom, o NAPS ele está localizado aqui no prédio da Central de Aulas, na sala 345, no 3º andar. Então, assim, ele fica por trás do auditório 3. E para quem gostaria de conhecer a gente, mas não viesse nos visitar de forma física, vocês poderiam olhar a gente nas redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, NAPS Consultoria Júnior, e também tem um Facebook com o mesmo nome, NAPS Consultoria Júnior. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista com o João Pedro, que é presidente da empresa Júnior NAPS aqui da UEPB. João Pedro, muito obrigada por esse momento, pela nossa conversa e boa sorte nos seus caminhos, viu? Bom, eu que agradeço pelo momento da fala e gostaria de falar para todos que estão ouvindo, você que é estudante ou você que pretende estudar, procure se envolver em atividades fora da sala. Procurem algo a mais, porque hoje a gente sabe que está difícil conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, quanto mais a gente se prepara, mais a gente mostra que a gente é capaz de fazer, isso é muito bom, tanto para as pessoas ao redor, como para a sociedade. Então, assim, sempre é bom a gente tentar fazer algo em prol da sociedade, isso é muito importante. Agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas na volta o nosso assunto é a volta do trabalho da escuta psicológica da UEPB. Tem o quadro Saúde-A, com dicas de como fazer um chazinho bem gostoso, e ainda tem as comemorações dos 10 anos da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, que teve uma aula pra lá de divertida com o poeta Gersier Quirino. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Chegamos na reta final do nosso programa, estamos no último bloco do CBN Universidade, mas voltamos com uma notícia boa para a comunidade acadêmica da UEPB. É que com a volta das atividades letivas para os estudantes da universidade, está de volta também a atividade de escuta psicológica que, inclusive, noticiamos aqui quando teve início. Esse é um serviço oferecido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas através dos setores de saúde do trabalhador e do serviço social da instituição. E você, sabe como funciona esse plantão de atendimento psicológico? Ele atende por livre demanda e quem deseja usufruir do serviço, basta ir lá até a sala 106, que fica localizada no primeiro andar do prédio administrativo, nas terças das 9 horas da manhã até às 11, ou toda sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11 horas também. A escuta psicológica é aberta para professores e técnicos efetivos, contratados, terceirizados ou reeducandos que trabalham na instituição. E é oferecido como um acolhimento imediato, com o objetivo de reduzir o sofrimento mental frente às situações de emergência psíquica. Os interessados podem procurar pela escuta psicológica quantas vezes for necessário e, se durante o atendimento for observada a necessidade de um acompanhamento sistemático, o servidor será encaminhado para atendimento diretamente na clínica. Além desses serviços para os servidores, a UEPB garante atendimento psicológico para os estudantes e também para a comunidade de Campina Grande no geral há mais de 10 anos, através da Clínica Escola de Psicologia no Campus 1 em Bodocongó. Para mais informações, você pode entrar em contato através dos telefones 3315 3518 ou 3315 3445. Agora é a hora do quadro Saúde A de hoje. Você sabe a maneira correta de preparar um chazinho? Aquele que aquece no tempo frio ou que simplesmente acalma o corpo para uma noite tranquila de sono? A gente vai ouvir agora a coluna de Lucielen Lima. Saúde A. Olá pessoal, tudo bem? Ainda estamos no inverno e nesse friozinho sempre dá mais vontade de beber uma bebida quentinha, né não? Se eu já gosto de chá normalmente, no frio então nem se fala. Mas você já parou para pensar qual a melhor forma de preparar um chá? Olha, eu pesquisei sobre isso e sempre faço os meus chás da melhor maneira possível, porque para mim não é só tomar um chá, não é simples assim não. É um momento de relaxamento, prazer, degustação, assim como tomar um vinho, por exemplo. Então, saber a melhor forma de preparar ajuda no aroma, no sabor e até na cor da bebida. Vamos então a algumas dicas? Prefira sempre ervas a granel. Elas conservam melhor os óleos essenciais, têm mais aroma, sabor e propriedades terapêuticas. Então, naquelas lojinhas ou na feira que você pode pedir a quantidade específica, tem lá uma quantidade grande, você pede 100 gramas, 200 gramas. Os chás de saquinho, aqueles que vêm no saquinho, vêm muito triturados e por isso acabam perdendo algumas propriedades. Além disso, nem sempre temos a certeza do que tem lá dentro do sachê. Já vi reportagens que falavam que tinha outras coisas misturadas dentro desses saquinhos, então eu sempre desconfio, tá? Mas se você for comprar mesmo do saquinho, compre um de boa qualidade. Se puder comprar orgânico, melhor ainda. Na hora de esquentar a água para fazer o seu chazinho, pode sim deixar ferver, mas é a água sozinha, não coloca o chá ainda, tá? Depois de desligar o fogo, se você for fazer chás mais encorpados, como o chá preto, ou utilizar frutas, pode usar água bem quente. Mas se for fazer algo mais delicado, um chazinho como o preto, o branco, deixe a água esfriar um pouco antes de colocar, porque eles são mais delicados e pode acabar queimando as florzinhas, as folhinhas. O tempo de infusão também é muito importante. Se você deixar tempo demais, poderá ter um chá amargo e aí não vai sentir a delicadeza dos sabores. Então, deixe no máximo 5 minutos. Agora, se você utilizar frutas, pode deixar até 8, 10 minutos, tá? Pesquise também os benefícios dos chás e dê preferência àqueles com as propriedades adequadas para o momento que você for beber. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você já tem dificuldades para dormir,
evite tomar à noite os chás preto, verde ou branco. Sabe por quê? Porque eles contêm cafeína e podem realmente atrapalhar o seu sono. São ótimos para tomar de manhã ou no início da tarde, para dar aquela energia, aquela acordada. Mas para relaxar, escolha chás, por exemplo, de camomila, erva doce, hortelã. Já o chá de hibisco ajuda a reduzir a retenção de líquido. Então chegou com a perna inchada, coloca a perna para cima e toma um chazinho de hibisco que vai ajudar a drenar aquele líquido. Tem ainda os chás que ajudam na digestão, aqueles que melhoram o humor e alguns que não são adequados para mulheres grávidas. Por isso, não deixe de pesquisar para escolher as melhores propriedades terapêuticas para você. A última dica é, de preferência, não adoce o seu chá. Assim você evita o açúcar e todos os problemas causados por ele e ainda sente melhor o sabor do próprio chá. É isso. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Vá lá preparar o seu chá, que eu vou preparar o meu. Um grande abraço. Obrigada, Lucielen, e até a próxima. Olha, a Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA da UEPB, celebra nesse mês 10 anos de existência. Ao longo desse tempo, formou cerca de 800 idosos que aprenderam a aproveitar a vida na terceira idade e que garantiram a saúde e a qualidade de vida na velhice. E para comemorar esse tempo na UAMA, teve uma semana inteira de programação para alunos e ex-alunos da universidade. A reportagem é da Natasha Leone, vamos ouvir. Um motorista cangueiro e um jipe cheio de batata. Um balá de alpercata, porca gorda no chiqueiro, um camelo trambiqueiro, aveloz, lagartixa, bode velho de barbicha, bisaco de caçador, um vaqueiro aboiador e um bodegueiro adormecido. Isso é cagado e cuspido, paisagem linda. Causos nordestinos contados e interpretados pelo poeta Gesser Quirino. Histórias que fizeram os atuais e ex-alunos da UAMA viajar no tempo, rememorando de cada palavra uma expressão usada nos versos. Seu Aderval, de 64 anos, lembrou bem da juventude. A aula de hoje é muito importante, no aniversário de 10 anos da UAMA, e onde ela traz um poeta com um cordel, onde fala do passado até agora o presente. Muita lembrança porque o cordel fala de tudo, falava do passado, falava da vida, da família, de tudo, aliás, da vida das pessoas, chegando até agora ao presente. Muita coisa dali que eu vivi e foi muito importante essa aula de hoje para todos, porque todos reviveu a vida de um passado, nesse momento de hoje. O auditório do Departamento de Psicologia ficou lotado para o primeiro dia de comemoração dos 10 anos da Universidade Aberta à Maturidade da UEPB. Ao longo desse tempo, cerca de 800 idosos estudaram na UAMA, que promove orientação e educação para o envelhecimento saudável. Para o coordenador, o professor Manuel Freire, o saldo desses 10 anos é mais que positivo. São 10 anos de histórias de quase 800 idosos que passam já pela UAMA e que essas histórias são histórias de mudanças de vida. Né? A gente tem relatos maravilhosos de pessoas que, de certa forma, a UAMA contribuiu para reviver, para ter uma nova perspectiva de vida. Eu digo que a UAMA, nesses 10 anos, por mais percalços que teve, né, foi momentos de alegria, de transformações, de inovações e tudo que nós podemos fazer para a pessoa idosa até hoje nós fazemos. Então é 10 anos que eu agradeço à universidade por tudo que ela fez até o momento, até hoje, e eu tenho certeza que vai continuar fazendo, porque é um projeto, é um curso que tem uma responsabilidade social muito forte. E a universidade, queira ou não, cumpre esse papel de abraçar o curso da UAMA como algo transformador, inovador e que tem uma relevância com política social muito grande. Dona Gilvanete é da turma pioneira da UAMA. Já está graduada na terceira idade, mas conta que não quer sair e que a Universidade Aberta à Maturidade mudou a vida dela. Falar da UAMA, para mim, é uma coisa super gratificante, porque eu vivia numa vida já de ociosidade e a minha sobrinha trabalha aqui e ela falou assim, quer que eu coloque seu nome para você fazer a Universidade da Terceira Idade? Eu falei, e o que é que eu vou fazer lá se eu só tenho um primário, que eu fui da época do primário? Ela falou, não, vocês vão estudar, vão aprender muita coisa, e a gente vai só brincar. O propósito da gente lá é aprender as coisas e também é brincar, passear. Aí eu fui mais nesse interesse de sair do marasmo que era a minha vida. E foi o passo mais certo que eu dei. Um dos passos mais certos, sem duvidar. Só não foi o mais, porque nunca existe o mais, né?
mas foi um passo muito certo que eu dei. Conheci professores maravilhosos, fiz amizade, só você vendo. E além do mais, não quero sair daqui mais não, eu só queria que ele fizesse outra turma, matriculasse a gente de novo, para a gente não sair daqui, porque é muito bom. Eu tenho certeza como eu rejuvenesci. Eu tenho certeza como as pessoas falam assim, mas tu já está com quantos anos? Eu digo, falo 72. 72 tu não mudou nada, eu digo, mudei. Por dentro eu mudei para melhor. É uma transformação maravilhosa a vida da gente. O poeta Gessier Quirino foi bastante aplaudido pelos alunos e ex-alunos da UAMA. E ele se identificou com o público da terceira idade. É uma alegria muito grande, é uma alegria multiplicada a milhão. Vitória, minha irmã, já atua nessa área há bastante tempo. Já estivemos aqui na universidade fazendo outros formatos de evento, mas esse aqui tem um sabor especial. Porque eu sempre tive um tempo, digamos assim, pretérito para a minha poesia. Ou seja, eu vou em busca de um sertão que até já nem existe mais, e vou em busca de palavras que em desuso, e hoje eu encontrei território farto em tudo isso, que assimilam as palavras em desuso, assimilam o sertão farto, o sertão que já não é tão farto, mas enfim, eu acredito que deram um verdadeiro mergulho em lembranças de um passado não muito distante, mas que faz falta a gente e que é necessário a gente alavancar essas lembranças de vez em quando. Foi uma alegria muito grande. E quando terminou a apresentação dos contos e histórias do povo nordestino, o momento foi para a tietagem, não foi, dona Gilvanete? Ele falou muita coisa que eu estava esquecida, principalmente Brilhantina Glostória, que eu não me lembrava mais. Palavras erradas, que eu fui feirante muito tempo e eu via muita gente falando errado e eu achava muita graça. E foi uma tarde que eu rejuvenesci de novo. Dei um abraço nele e um beijo. Tomara que a mulher dele não veja isso. Além desse momento de poesia com Gessier Quirino, a programação festiva da UAMA ainda trouxe palestras com um médico geriatra e com uma fisioterapeuta. Foi uma semana inteira de atividades. Na quarta-feira foi promovido um debate sobre políticas públicas para a pessoa idosa, além de exposição de fotografia narrando a trajetória da universidade. Encerrando a semana, ainda teve um baile dançante com a temática dos anos 60. Natasha Leone para o CBN Universidade. Muito obrigada, Natasha. E olha, parabéns a todos que fazem a UAMA e também à Universidade Estadual da Paraíba, que se preocupa e atua na qualidade de vida da pessoa idosa. E além do Campus 1 aqui em Campina Grande, a UAMA também tem turma no campus de Lagoa Seca. A cada semestre são abertas inscrições para a entrada de novos alunos na Universidade Aberta à Maturidade. O CBN Universidade está acabando e eu te espero no próximo sábado. Bom final de semana aqui na 103.5. O CBN Universidade tem a apresentação minha, Luana Albéria, a direção de Hipólito Lucena, produção e edição da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a realização é por conta da Universidade Estadual da Paraíba e rádio CBN Campina Grande. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que lá toda segunda-feira a gente disponibiliza o CBN Universidade na íntegra. Esse também é o canal para divulgação de conteúdo e das produções da equipe da TV UEPB. Acesse lá e clica no sininho que você sempre será notificado quando uma nova publicação for divulgada. Olha, a gente volta no próximo sábado e eu espero você. Até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.